é o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos, para que os pretos sejam felizes. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para fazer um bate-papo a respeito desse livro maravilhoso que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, tanto da história como da vida da autora, quanto uma análise mais profunda. Eu espero que vocês gostem. É importante saber que esse livro não é fictício. Então eu vou falar um pouquinho sobre a autora. A autora, que é a Carolina Maria de Jesus, foi uma escritora muito marcante na história do nosso país, que ela foi uma das primeiras escritoras negras bem reconhecidas aqui no Brasil. Ela nasceu no dia 14 de março de 1914 e ela veio a falecer no dia 13 de fevereiro de 1977. Ela ficou conhecida por esse livro, mas ela também foi considerada poetisa e compositora. O livro conseguiu sua ascensão, ele finalmente foi publicado pela ajuda de um jornalista chamado Audálio Dantas, que ao ir fazer uma reportagem na favela de Canindé, encontrou ela e assim que é publicado o livro. Durante o decorrer do livro, quem for ler vai verificar vários erros de ortografia, mas o Audálio, ele quis preservar esses erros da realidade daquela autora. O livro vai de 15 de julho de 1955 até 1 de janeiro de 1960, e é nesse período que ela vai retratar a trajetória de vida dela. O livro vai contar sobre a história da Carolina Maria. Além de ela ser autora, ela também é a personagem principal do livro. Ela vai relatar a vida cotidiana naquela favela. O livro ele trabalha com questões muito chocantes, com críticas sociais muito fortes. Era na década de 50 tudo que estava acontecendo com ela e ainda hoje certas coisas acontecem. O livro vai retratar sobre violência doméstica, vai retratar sobre alcoolismo e o principal protagonista do livro eu acredito que seja a fome. Então, durante a história toda, durante a trajetória toda, você vê a luta que ela passa para poder alimentar os próprios filhos, para poder se alimentar. Naquela época era cruzeiro, né? Ela relata no livro que ela ganhava muito pouco. Hoje em dia, se a gente fosse converter, por exemplo, seria questão de 15 centavos, 25 centavos e para ela era o suficiente. Dava para comprar o café, o pão, o sabão, que é as coisas que ela mais fala no livro o tempo todo que ela precisava. Ela passa o livro todo sendo apontada. Os vizinhos apontavam dedos para ela, muitas vezes vivenciando situações piores que a dela. Vai existir no livro a prostituição, tem mulheres no livro que estão sendo violentadas. Ela ri, caçoar dela por ela não ter o marido. Ela vai deixar claro no livro que ela até sentia falta de um homem, mas ela preferia muito mais transbordar sua dor na sua escrita. A escrita era tão importante para ela, que ela tem estudado apenas no colegial, aquilo foi um embasamento para o caráter dela. O interessante nesse livro é que pessoas que passam por situações precárias tentavam ofuscar essas situações recorrendo a meios ainda mais angustiantes. A leitura ela quis expor a situação, ela quis mudar, ela faz muitas críticas sociais ao governo, muitas críticas sociais ao que ela vivencia. Então eu acredito que o livro ele se torna muito importante a partir do contexto que ele fala muito da questão da fome. E hoje em dia a gente vê pessoas falando que ela não tinha capacidade de escrever aquele livro. Tem gente que chega a falar que o jornalista que ajudou ela foi quem escreveu aquela história, mas eu não acredito que uma literatura tão sincera tenha sido escrita por alguém de fora. E o seguinte trecho dizia: duro é o pão que comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Nesse trecho, podemos fazer uma comparação à sociedade que era opressora, que era dura, que permitia ela vivenciar toda aquela situação. Duro é o pão que comemos. Toda manhã era duro para ela ter o pão que ela tinha na mesa. Ela tinha que batalhar. Os filhos dela passavam por situações de fome, sem ter condições de dar. E além de tudo, quando conseguia, às vezes o pão era duro. Então tem todo o significado metafórico e o significado real, o físico, o que eles estavam vivenciando. Dura é a cama que dormimos. Nessa parte nos leva a análise a respeito do conforto que eles não tinham. Até na hora de dormir. Os sonhos devem ser a parte mais bela do nosso dia. É a hora que nós podemos descansar nossa mente. Mas até a cama era dura. Nem na cama ela tinha conforto. Dura é a vida do favelado. Além de tudo ser duro. Além da batalha ser dura, da fome ser dura, da violência ser dura, do governo ser duro de lidar, além da vida não ser fácil, a do favelado era ainda mais difícil. Eu espero que assim como eu, vocês consigam
entender o real propósito do livro. Queria agradecer aos meus amigos que me ajudaram na parte do roteiro, na edição, Thiago Nagata e a Tainá Vicente, muito obrigada. A professora Lígia pela oportunidade de ler esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, incentive seus amigos a ler, deixe seu like e muito obrigada pela atenção.